Quais os efeitos de uma psicanálise? Pergunta muito interessante. Posso dizer, nós podemos dizer com toda certeza que os efeitos de uma análise, os efeitos de uma psicanálise lacaniana são muitos. Porque, como já dissemos em vídeos anteriores, tanto feitos por mim, quanto pela doutora Maria do Carmo Mucciolo, quanto a doutora Ana Carlênia, nós falamos do que leva um sujeito a fazer uma psicanálise. Quais são as dúvidas, o que faz com que alguém realmente recorra a uma psicanálise? De entrada já sabemos, tem a ver com o sofrimento. Quando alguém busca uma análise é por conta de um sofrimento. Então, o que esse sujeito encontra? Ele supõe que o psicanalista vai poder ajudá-lo a elaborar, a entender o porquê sofre tanto. Então, desde o começo, o sujeito faz o quê? Ele descobre que falar não é sem consequências, como já foi falado nos outros vídeos, que as palavras não são meras palavras, que elas são carregadas de significante. E os efeitos, à medida que cada um vai tendo acesso ao material reprimido, tendo acesso ao material inconsciente, descobrindo quais são as suas identificações, quais são as identificações que eles têm com as figuras parentais, com seus familiares, principalmente com a sua estrutura familiar, com seu pai e sua mãe. Quais são os comportamentos repetitivos, quais são os padrões de comportamento que eles repetem, que os levam geralmente a sofrimentos, a inibições, a impedimentos e muitas vezes chega ao ponto de paralisias, onde o sujeito não consegue avançar. O sujeito não consegue trabalhar, não consegue encontrar uma namorada ou namorado, um parceiro, não consegue fazer laços sociais, fazer laços de amizades, ou faz laços e quebra com muita facilidade. Por que as pessoas descobrem por que elas brigam, por que elas rompem laços, ou por que não conseguem fazê-los, por que desfaz casamentos, por que são intolerantes, enfim, tudo isso o sujeito, o analisante, descobre na sua própria análise. À medida que vão descobrindo, à medida que vão elaborando outros significantes, que vão falando de forma diferente, consequentemente vão fazendo coisas diferentes na sua vida, vão tirando os impedimentos, vão mudando o seu comportamento. E é muito visível, Quem faz análise, é muito perceptível que as pessoas que estão ao redor percebam que essa pessoa está em um trabalho, porque é disso que se trata numa análise, é de um trabalho através da palavra, um trabalho de escuta, onde o analista escuta aquele que o procura, nós escutamos aquele que nos procuram e ensinamos esse sujeito a se escutar, a acessar o seu material reprimido, o seu material inconsciente e, com este trabalho de elaboração, possa elaborar lutos que não foram elaborados, possam abrir mão de comportamentos que já não cabem mais, possam abrir mão, primeiro analisar o infantil que habita naquele sujeito e depois poder abrir mão de coisas que não dá mais para sustentar. Que as pessoas tenham acesso, eles possam falar das suas fantasias, porque muitas vezes o sujeito fantasia, tem pensamentos obsessivos, pensamentos destrutivos, pulsões destrutivas, e quando eles não sabem o que isso significa, eles acham que é assim, que a vida é assim, que todos sofrem, que a vida é assim mesmo e que nada pode ser feito. Chegam muitas vezes, geralmente, numa posição de vítima. Se queixam do pai, da mãe, do chefe, do cosmo, enfim, do país, da economia, se queixam. E quando eles se queixam, estão na posição de vítima. O sujeito consegue sair da posição de vítima, porque a vítima, ficar nessa posição é terrível, porque o sujeito, enquanto vítima, ele nada pode fazer para mudar a sua situação, ele vai continuar na posição queixosa, e saindo dessa posição de vítima, ele se responsabiliza, analisa a sua culpa, porque a culpa é capaz de fazer estragos terríveis, a culpa sempre leva ao sofrimento,
a uma expiação dessa culpa. Então, analisando, trabalhando essa culpa, o sujeito consegue se responsabilizar pelo que diz e pelo que faz. E aí vai poder fazer outras escolhas, escolhas saudáveis, escolhas para movimentar a sua vida, escolhas para fazer o refazer laços, para encontrar um trabalho que gosta de fazer, para amar. Um outro efeito da análise, uma outra descoberta na análise é o sujeito descobrir quais são as suas fixações, fixação de gozo. Gozo no sentido de uma satisfação em algo desprazeroso, em algo desagradável. O sujeito descobre quais são as suas fixações de gozo que o impedem de agir. E aí, descobrindo isso, ele pode fazer uma outra coisa, pode fazer outras escolhas. O sujeito descobre porquê das suas crises de ansiedade que os impedia muitas vezes de agir, quais são as suas fixações de gozo que ou o impediam de agir ou fazia com que agisse da pior forma, de uma forma que trazia muitos prejuízos. E quando a gente fala de prejuízos, são prejuízos psíquicos, prejuízos nas suas relações, nos seus laços, nas suas relações, e muitas vezes prejuízo sim financeiro. Porque muitas vezes o sujeito se mete, entra em situações onde ele vai perder e ele não consegue perceber. Ele faz negócios que vão atrapalhar a sua vida e muitas vezes as consequências, geralmente, e as consequências desses atos desse sujeito não é somente para ele, é uma reação em cadeia, porque o que cada um faz não afeta somente aquele sujeito, afeta também a vida de quem está ao seu redor, ao seu parceiro, aos seus irmãos, à sua família, aos seus colegas de trabalho. Então, uma análise possibilita que o sujeito tenha acesso a tudo isso. E a partir do momento que aquilo que estava reprimido e aquilo que estava impulsionando o sujeito a sofrer, faz com que o sujeito possa fazer outras escolhas, escolhas sadias para a sua vida. Para concluir, uma psicanálise possibilita uma transformação no sujeito, possibilita uma metamorfose no sujeito. E muitas vezes o que o paciente, o que o analisando fala é de alívio, de uma liberdade de poder fazer escolhas saudáveis para ele. Uma liberdade de deixar de ser escravo do próprio inconsciente. Deixar de ser manipulado pelo próprio inconsciente e adoecido pela sua forma de gozar, forma doentia de gozar. Deixar de ser manipulado pelo seu inconsciente e pela sua fixação de gozo que o adoecia.